Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo para mais uma aula da nossa escola bíblica, a lição de número 10, Paulo e seu amor pela igreja. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Seja muito bem-vindo a esta escola bíblica. Para nós é um prazer tê-lo como aluno, fazendo parte. Você que é professor da escola bíblica, você que é somente aluno da escola bíblica, está em processo de formação para servir no Ministério do Ensino, seja muito bem-vindo. Esta é a lição de número 10, Paulo e seu amor pela igreja. Um tema muito importante, de grande relevância, estudarmos este amor que faz a comunhão acontecer dentro da igreja, né? E também o amor que sustenta todas as relações, todas as grandes motivações verdadeiras e fiéis dentro da igreja. Então, Paulo e seu amor pela igreja. Esse tema tem muito que nos ensinar, tem muito que nos acrescentar, pois todos nós precisamos aprender mais sobre esse tema e sobre esta prática tão essencial e necessária no cristianismo, o amor pela igreja. Nesta lição nós vamos ver que seu objetivo geral será compreender o amor pela igreja. A palavra igreja vem do grego ecclesia, que aí vem eclésia, eclesia. Eu estou pronunciando em grego eclesia porque o S sai doce, né? Como se fosse um C, eclesia. Mas aí você lê eclésia, né? Eclesia. A palavra igreja, que é o que define a comunidade do Senhor, é aquilo que define o corpo de Jesus na terra. Então, o tema da igreja ele é compreendido em três aspectos. Essa palavra igreja, ela aparece no Novo Testamento. Uma, para representar uma comunidade local, numa casa, num espaço. Essa comunidade local, que é denominada de igreja, também com o mesmo nome, né? Igreja. Segundo, ela representa o corpo de Cristo num sentido mais amplo, no sentido universal. Igreja no sentido universal, onde não interessa onde estejam as pessoas, em que local, qual a sua nacionalidade. A igreja é feita de todas as nações, judeus e gentios, então de todos os povos espalhados pelo mundo. Isto é a igreja do Senhor, não as igrejas. Ainda que essas igrejas estejam espalhadas e tenham nomes de denominações, na realidade existe apenas uma igreja, a igreja do Senhor Jesus. E existe as igrejas, né? Então, a igreja no sentido plural, Paulo escreve as igrejas da Galácia. Então, quer dizer que havia muitas comunidades. Essa igreja no sentido plural, as igrejas, são justamente as comunidades espalhadas na região da Ásia, quando Paulo escreve. E quando ele diz a igreja que está em tua casa, diz a Filemon, e tem a igreja de Cristo no sentido universal, como eu ia falar. Então, você tem a igreja representando uma comunidade, e as igrejas representando essa distribuição da igreja em diversos países ou estados, e tem a igreja, que é o sentido máximo da palavra, como corpo de Cristo Jesus em toda a terra. Mas
nós entendemos que a Igreja de Cristo, ela transcende a ideia da denominação, ela vai além do espaço que ela está, além da denominação que a comporta, pois o termo igreja hoje tem diversos sentidos. Podemos falar de alguém dizer assim: para onde você vai? Eu vou à igreja. Ele está pensando em ir ao local onde ele se reúne. Aí alguém pode dizer: você faz parte de que igreja? Igreja aí é como denominação. Alguém vai dizer: eu sou da Assembleia, eu sou batista, sou presbiteriano, metodista, nazareno, quadrangular. Então, que igreja você pertence? A igreja como denominação. Aí você pode falar de igreja como espaço físico. Olha, aquela é a minha igreja onde eu me congrego. Aí está apontando para o templo, o prédio, né? E o prédio de uma igreja naturalmente é um pouco diferente de uma casa, qualquer lugar, sempre tem um padrão diferenciado, que é o templo. Mas o termo igreja, ele está sempre, a ideia de chamar para fora, é que o Senhor chama um grupo para lhe pertencer, os chamados do Senhor. Então, mas nós vamos falar hoje da igreja local como uma parte da igreja universal, não a IURD, tá certo? A universal, a IURD poderia estar dentro dessa expressão maior. A igreja no sentido cósmico, que ela está no mundo todo espalhada. E por que cósmico? Porque uma parte da igreja, ela já não está mais aqui, mas é a mesma igreja. Os santos em Cristo que já partiram, já morreram. E aqueles que estão aqui, alguns chamam isso de igreja triunfante, aqui já triunfou, venceu, testemunhou até a morte, e a igreja militante aqui está batalhando. Mas, enfim, o termo igreja, ele é muito abrangente. Eu vou à igreja, estou na igreja, ali é a minha igreja, e eu sou a igreja do Senhor. Eu sou a igreja como corpo, como pessoa. Então, compreender o amor pela igreja. E esse amor deve ser tanto da igreja como a comunidade local, como representação do corpo maior, pois um jogador representa uma nação, um atleta representa a sua nação em outro país. A igreja local, ela representa a igreja maior. E esse amor, ele tem que ser desenvolvido e praticado nessa comunidade. E o amor pela igreja, tanto a igreja local quanto a igreja no sentido amplo, esse amor deve ser praticado também. Por isso que oramos pelos irmãos que estão espalhados pelo mundo, em outras denominações, em outras nações, outros idiomas. O amor pela igreja, ele é abrangente, ele não se limita só ao espaço em que estou inserido. Ele transcende, porque nós fazemos parte de algo que é muito maior do que ali onde estamos. Então, os objetivos específicos são 3. Primeiro, destacar o amor de Paulo pela igreja, como Paulo demonstrou esse amor, esse carinho pela igreja. Segundo, relacionar o amor com a fé na igreja. O amor, ele é importante, mas exige fé. Então, qual a relação do amor com a fé? O que levará à esperança, né? E terceiro, elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Essas 3 virtudes, denominadas de virtudes teologais, principalmente na Idade Média, né, tem um destaque muito especial na história do cristianismo. Então o textuário nos diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. O apóstolo Paulo, quando usa essa expressão em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele está falando como um apóstolo, um missionário,
que está prestando um serviço ao reino de Deus, está prestando serviço a Cristo, está prestando um serviço à igreja do Senhor. E quando ele fala do ministério da reconciliação, então que essa busca por pessoas para reconciliá-las com Deus, que Deus lhe deu esse ministério da reconciliação, ele vai mostrar que a razão disso aí é o próprio amor. Ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, ou seja, Cristo, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas ressuscitou. Então Paulo mostra que o amor de Cristo é constrangedor, né? O amor de Cristo nos constrange. Na primeira carta aos Coríntios, nós ver aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, houve um pequeno travamento aí na imagem, mas foi um acidente aqui, eu bati com a revista justamente no cabo da câmera, faz parte do processo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, veja o que Paulo diz: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Mas ele mostra que toda a luta dele para pregar o evangelho, a loucura da pregação do evangelho é por amor. Veja, então Paulo mostra esse amor de forma tão intensa. Nós somos loucos por amor de Cristo. Então o amor de Cristo constrange. Essa loucura aqui é uma figura de linguagem, uma metáfora, né? Hiperbólica, porque ela exagera na expressão, é uma hipérbole também. Paulo se utiliza dessas figuras de linguagem. Paulo é muito criativo na sua comunicação. Então nos mostra como Paulo tem essa paixão. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, veja o que ele diz. 2 Coríntios 2 e 4. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Veja o amor de Paulo pela igreja como é intenso, o amor que ele tem pela igreja, né? A verdade prática nos diz: o amor cristão não é o sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. É uma autonegação. Por isso que Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo achado na condição de Deus, não se deu a usurpação de querer ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo para se entregar por nós. Então Paulo diz que esse é o desejo dele, não é um sentimento egoísta. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, ele diz assim, primeira carta aos Coríntios 1, versículos 10 e 11. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer.
Veja que o apelo de Paulo é para que a igreja viva em harmonia. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, Paulo diz que nós não devemos buscar aquilo que é nosso, mas aquilo que beneficia o próximo. Esse é o grande desafio do cristianismo. Essa autonegação para servir o outro, o autossacrifício. Só o amor nos constrange a agir dessa maneira. Veja só, capítulo 2, versículos 2 e 3. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Que grande desafio nos é imposto aqui pela lei do amor. A autonegação e o reconhecimento do outro, o serviço ao próximo. Então o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas é um sacrifício em favor do outro. A nossa introdução nos diz: pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica. Quais são? Primeiro, seu amor ao Senhor Jesus, amor vertical. E o amor recíproco entre os irmãos. O amor recíproco é aquele que retorna para o outro, né? De troca por igual, é mútuo, né? Entre os irmãos. Seu amor ao seu Jesus, um amor vertical. O amor recíproco entre os irmãos, um amor horizontal. À luz do exemplo dessa igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Ora, alguém que participa de uma comunidade cristã, faz parte de uma igreja, e não gosta da igreja, não participa da comunhão com os irmãos, não se realiza no amor, no ato de dar e receber, compartilhar sentimentos, ainda não entendeu o significado de igreja, o significado de comunhão, o significado de partilha, pois todos nós fomos chamados em Cristo para estar no corpo de Cristo e participar e expressar esse amor na nossa comunidade local. E esse é o nosso desafio, é a nossa responsabilidade, é o nosso dever, é aquilo que nos faz bem e que nos identifica com Cristo, como verdadeiros discípulos do Senhor, quando amamos uns aos outros. O amor de Paulo pela igreja. Paulo, como apóstolo, como fundador de igrejas, como missionário, como mestre, é alguém que se dedica de forma incansável. É alguém que demonstra esse amor, é alguém que se apaixona pela igreja de forma extraordinária. E ele não era alguém do pastoreio contínuo num lugar. Paulo era um fundador de igrejas, deixava com as pessoas, mas ele amava essas igrejas. Então, o amor como de um pai para um filho. Veja a expressão de Paulo. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo e pelos membros dessa igreja. Já fica claro no primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses, né, o capítulo 1, que Paulo ele mostra isso, tanto identifica esse amor dos irmãos de uns para com os outros, no capítulo 1, versículos 2 e 3, quanto identifica o amor, ele tanto afirma o seu amor por ela, quanto identifica o amor dela por ela mesma. Veja só, entre eles.
Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica, mas por todas as igrejas que Paulo plantou no mundo gentílico. Trata-se de um amor como de um pai para um filho. Veja o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores, ou aios, ou condutores, ou guias em Cristo, não terias muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. O que Paulo está dizendo, ele está contrastando aqui na igreja de Corinto. A igreja estava dividida, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Paulo disse, vocês podem ter muitos professores, muitos mestres, muitos guias, mas pai, vocês só têm um, foi aquele que gerou vocês. No sentido espiritual sou eu, porque eu que preguei o evangelho aí. Mesmo assim eu não estou tomando posse de vocês, porque eu estive aí, eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Mas no sentido espiritual eu sou o pai de vocês, então vocês só podem ter um pai. Aí Paulo deixa claro que esse pai é um pai que ama. Veja, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Eu não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Veja, como meus filhos amados. Paulo é um líder que ama, ele demonstra esse amor pela igreja. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7, veja essa expressão de amor de Paulo pela igreja. 2 Coríntios 8 e 7. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência, e em vosso amor para convosco, assim também abundeis em graça. É dizer que o amor tem que crescer dentro da igreja. Paulo ama a igreja e a igreja precisa amar da mesma forma. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. O amor, o 2, motivado pelo modo de viver o evangelho. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Eles receberam, foram doutrinados e começaram a praticar. Os cristãos de Tessalônica eram objetos do amor do apóstolo, pois neles ele via o fruto de seu ministério. Paulo conseguia enxergar nessa igreja. Paulo pensou que os irmãos haviam se desviado, se afastado, o trabalho dele teria se tornado inútil com a tentação de Satanás. E mandou Timóteo saber como os irmãos estavam. E grande foi a surpresa. Estavam firmes no amor, na fé, na esperança, dando testemunho da graça do Senhor. Então, os versículos 5 a 10 do capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses nos revelam de forma indizível a alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Eles se tornaram um modelo. Veja o versículo 5 que diz, do primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então Paulo foi lá por amor.
e pregou na autoridade do Espírito a palavra de Deus. Versículo 6: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Quer dizer, eles passaram a imitar Paulo e o próprio Senhor Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. O amor vivo dentro da igreja é como Paulo escreve aos Efésios. Veja só, Efésios, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. Aliás, 1 e 2 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Quer dizer, como filhos amados, andai em amor, como seguidores de Cristo. Então, esse viver cristão é o que faz todo o diferencial. No capítulo 3 também de Efésios, veja só, capítulo 3 da carta aos Efésios, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Outra tradução diz, por amor de vós, os gentios. Então, a motivação do amor domina esse serviço. 3. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, hoje, principalmente tem surgido uma onda de desigrejados, né? Lançando críticas à igreja local. E não confundir essa expressão igreja local com um movimento sectário que existe no Brasil e em boa parte do Ocidente, chamado de igreja local, né? O localismo, né? Tanto tem o Dewott Mani, né, que fundou, quanto tem no Brasil de Dong Yulan, né? O localismo. Igreja local aqui como sentido local mesmo, a congregação de qualquer denominação. Que alguns acham que para ser uma igreja verdadeira ela não precisa ter um nome, não precisa ser reconhecida nominalmente. A igreja, quando ela surgiu em Jerusalém, ela foi chamada de a seita dos nazarenos, os do caminho. E não é um nome que vai tirar da igreja o direito de ser igreja, é apenas a expressão denominacional daquele grupo que se reúne. E aí não fica presa ao nome de um homem, mas o nome de Cristo, algo que glorifica o nome do Senhor. Então o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Então aqueles que vivem de criticar a igreja, alguns têm se afastado. É certo que algumas comunidades guiadas por homens que não estão na direção de Deus têm gerado crise e gerado insatisfação e decepção e frustração por conta de pseudos líderes, né? Falsos pastores, lobos passando por pastores, aí tem envergonhado o evangelho, levado à crise e alguns a se frustrarem pensando que não há igrejas de verdade. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com os outros irmãos e realizamos a sua obra. Então, há uma necessidade de amar dentro desse espaço. Há uma necessidade de compartilhar esse amor. O próprio apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. Veja, 1 Coríntios capítulo 16. Como é que o Paulo diz para nós? 1 Coríntios 16 e 14 diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas em amor, todas as vossas obras. Ele está escrevendo à igreja de Corinto dizendo
que tudo que deve ser feito nessa igreja deve ser feito com amor. Se é músico, serve com amor. Se é professor, serve com amor. Se é alguém que trabalha no ministério de oração, faz com amor. Se é alguém que presta serviço à comunidade, dons de serviços, ministérios, que divide os bens da partilha, tudo deve ser feito por amor. Qualquer área que estivermos na igreja deve ser feito com amor, porque este é o princípio para que essa comunidade seja expressão de um corpo maior, que é um corpo vivo, porque o amor de Deus está lá, o amor de Cristo está lá. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quer dizer, o que faz com que a igreja tenha comunhão e sobreviva diante das intempéries da vida é suportando um ao outro com amor. Quando não há mais a tolerância, não há mais a aceitação, a paciência, é porque o amor está esfriando. Mas amor não morre, ele esfria. Que esfria se aquece novamente. Então o nosso amor, o amor de Paulo pela igreja, deve ser um modelo para nós também, para amarmos a igreja do Senhor. De acordo com o capítulo 2 da lição, o amor e a fé na igreja, amor e fé na igreja, como isso deve se ajustar? Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Por que ela é proeminente? Porque ela tem um destaque. Por exemplo, a palavra amor, Paulo usa a palavra estorgue para amor, filostorgues, usa a palavra ágape, que é a mais comum de Paulo, né? E a palavra filos, são as três palavras principais utilizadas por Paulo. Mas a palavra amor, no contexto geral das cartas paulinas, ela aparece, o substantivo amor, 89 vezes vindo do grego, 89 vezes, imagina aí. Já o adjetivo amado, amado do Senhor, amados em Cristo, o amado irmão Timóteo, amado, esse adjetivo, aparece 26 vezes. Veja que se você pegar 89 com 26, então são muitas vezes, há uma proeminência muito grande, desde 89 vezes o substantivo amor e 26 o adjetivo amado. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico, salvador, né? Por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário. A forma como Deus prova o seu amor para conosco é quando ele nos oferece o seu Filho Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. Em Romanos 8, Paulo diz que Deus não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Entretanto, é preciso que o ser humano responda a esse amor, cuja reciprocidade se dá nos seguintes termos: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Veja que o verbo amar aqui, ele já acontece para nós no passado, porque Deus amou. Ele não está amando nem amará, é um amor perfeito, já realizado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, ele também não dará nem está dando, ele já deu o seu Filho unigênito. Então, quando você diz que Deus amou e que Deus deu o seu Filho, que é a entrega de Jesus na cruz, isso aqui é a mensagem do Evangelho. Isso aqui é a essência da mensagem da pregação. Quando as pessoas escutam, o que vai acontecer? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer para responder a esse amor. E para crer é preciso ouvir essa mensagem. Como crerão aquele que não ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? Então é preciso ouvir para clamar, para invocar o nome do Senhor e ser salvo. Então é preciso crer para responder. E para crer é preciso ouvir a pregação. A fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo Paulo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, ao imerecedor, concedida pela graça por meio da fé. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Efésios 1:15. Veja como Paulo está elogiando a fé e o amor que ele encontrou entre os efésios. Em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Veja que ele diz que a vossa fé cresce muitíssimo e o vosso amor. Então fé e amor estão juntas. Veja como isso acontece. Em Gálatas capítulo 5, versículo 6, Paulo nos dá aqui uma razão para tudo isso, porque fé e amor estão sempre juntos. 5 e 6. Porque, deixa-me ver, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. A fé que opera por amor. Então a fé opera por meio do amor. Veja só a necessidade, né, de perceber isso. E Paulo elogia essa fé e esse amor que cresce entre os irmãos. Veja também em Filipenses capítulo 1, versículo 9 comigo. Filipenses 1:9. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. E a oração de Paulo é que o amor dos filipenses cresça, mas não só o amor, o conhecimento também. A dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. E de acordo com o ensino de nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato, né, impalpável, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. E aí que nós vamos ver Paulo dizer em Filipenses 2:2 que o amor precisa dominar, ser o motivo da entrega pelo próximo. Cuidar não de si mesmo, mas do próximo. Filipenses 2:2. Colossenses 3:14, ele diz que o amor é o que faz o vínculo da perfeição na comunidade dos santos. Colossenses 3:14. E 1 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. 1 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12, veja o que Paulo nos diz. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco.
Ainda em 1 Tessalonicenses 4:9, ele diz: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Essa é a dimensão prática do amor na igreja. O capítulo 3 da lição destaca as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Então, as 3 virtudes teologais: 2, a virtude da fé; 3, a virtude do amor; e 4, a virtude da esperança. No 1, ele destaca as 3 de uma vez só. E depois ele divide na parte 2, primeiro a fé, depois o amor, terceiro a esperança. As 3 virtudes teologais, conforme 1 Tessalonicenses 1:3, ele fala: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. Aos Coríntios, Paulo escreve: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses 3, e o maior destes é o amor. Paulo tinha falado do capítulo 12 dos dons espirituais, e ele termina o capítulo 12 mostrando que esses 3 elementos são importantes, mas o maior é o amor. Aí ele entra no capítulo 13 e mostra o que é o amor em prática, o amor como ação, como atitude. O capítulo 13 ele vai terminar mostrando que o maior de tudo é o amor. Assim, as 3 virtudes que formam a tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança, denominadas de virtudes teologais. Então, a virtude da fé. E nós podemos ver em Filemon 5, veja só, quando Paulo escreve a Filemon. Filemon 5: ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, para com todos os santos. Então, ele destacou a fé e o amor, só faltou a esperança aqui, hein? Na carta aos Tessalonicenses, tanto na primeira quanto na segunda carta, ele fala das 3 virtudes teologais. A virtude da fé. A primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, primeiro, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra da fé. É a primeira coisa. Segundo, assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Então, o amor, ele nos leva a realizar o serviço de Deus em benefício do outro. Então, a virtude do amor. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Nós podemos ver em Romanos capítulo 8, 36, veja o que Paulo nos diz. Romanos 8, 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Então, o trabalho do amor é um trabalho sacrificial. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. A igreja, ela motivada pelo amor, ela se entrega. No capítulo 12 de Romanos, versículo 12, ele diz assim:
Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Veja que a prática do amor deve ser sempre sincera. O 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Essa é a virtude do amor, sempre verdadeira, não fingida. E a virtude da esperança? O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem um sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente era usar o sofrimento dos tessalonicenses com perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Então, isso faz com que a igreja dos tessalonicenses se torne um padrão para qualquer outra igreja, um modelo a ser seguido. Em Romanos 12, 12, Paulo diz assim, capítulo 12, versículo 12: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, a virtude da esperança, ela traz alegria e persistência no meio da tribulação, mas persiste orando, confiando em Deus. A nossa conclusão é essa. Esta lição nos ensina Essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. Veja que igreja padrão, que igreja modelo. Isso alegrava o coração de Paulo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, que é a igreja universal. Universal no sentido pleno, viu? Não a denominação. Por isso, devemos amá-la. Todo cristão precisa amar a sua igreja, a sua comunidade. É uma forma de provar que ele está em Cristo, que ele nasceu de novo, que o amor de Cristo está em seu coração. Se ele deve amar o mundo, os perdidos, quanto mais os salvos. É nessa perspectiva que vamos seguir. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Muito obrigado por estarmos juntos e até a próxima aula, se Deus quiser.